Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de metrologia industrial, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um instrumento de medida bastante preciso, tá certo? Que é o micrômetro. Vou pegar ele aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Esse é o nosso micrômetro, tá certo? Ele ajuda a gente a ter uma medida, né, a depender do micrômetro, com incerteza, né, de 0,01 milímetros, tá certo? Ou seja, 1/100º de milímetro, ok? Isso daí, a depender do paquímetro, que foi o outro instrumento que a gente viu na aula passada, é de 2 a 5 vezes mais precisão do que o paquímetro, tá certo? E aí, ele é infinitamente, né, mais preciso do que uma régua, mas ele é de 2 a 5 vezes mais preciso do que o paquímetro, tá certo? A gente vai falar um pouquinho da teoria dele, tá certo? Como é que ele funciona hoje. E o mais importante, né? A gente vai ver como é que a gente efetua medidas com esse instrumento de medição aqui, tá certo? Bom, inicialmente, né? Eu vou demonstrar para vocês as partes dele, tá certo? Depois eu vou mostrar como é feita uma medida, vou mostrar alguns simuladores e a gente vai fazer aqui também na prática a visualização, né, de uma medição em um objeto real, que é esse objetinho aqui que a gente já utilizou em aulas passadas. Eu vou fazer a mesma medida, só que com o micrômetro, tá certo? Bom, deixa eu botar aqui os nossos slides, tá certo? E vamos começar. Bom, micrômetro, né? Tá aí o micrômetro, tá certo? Uma foto bem próxima aqui para a gente ver, né? E você vê que ele tem muitas semelhanças com o paquímetro, né? Ele tem aqui a escala embaixo, tá certo? Ele vai possuir uma espécie de nônio, só que em vez daquele nônio reto, né, que a gente tinha no paquímetro, que a gente ficava procurando qual dos tracinhos encaixava melhor ali com a escala de cima, aqui a gente vai ter entre aspas, né, um nônio na forma de tambor, que na verdade ele só fita bem aqui com essa linha aqui do meio, certo? E no caso aqui também, nesse micrômetro aqui, que é um micrômetro milesimal, a gente também procura mais ou menos parecido com o paquímetro, qual dessas linhas aqui, né, está encaixando melhor com a linha de cá, tá certo? Mas eu vou explicar isso mais à frente. Conceito, né? O que é um micrômetro? O micrômetro ele é um instrumento de medição de medidas lineares, então a gente ainda continua nas medidas lineares. A gente vai mais para frente falar de medidas angulares, tá certo? Mas por enquanto a gente ainda continua em medidas lineares. A gente vai falar em outras medidas também totalmente diferentes, como medidas de tensão, medidas de potência, tá certo? A gente vai falar de outros tipos de medidas com outros tipos de instrumento, mas por enquanto a gente ainda continua aí no âmbito das medições lineares, tá certo? Ele é utilizado quando a medição requer uma precisão acima da possibilitada com o paquímetro, tá certo? E ele é fabricado com a resolução entre 0,01 e 0,001, ou seja, 1/100º e 1 milésimo, certo? Esse daqui que eu estava mostrando para vocês, ele é um micrômetro com uma resolução centesimal, ou seja, ele é dessa categoria aqui, né, de 0,01, tá bom? O que é que eu contar? Vocês conseguem ver isso atrás do micrômetro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui atrás, ó. Tá certo? Na frente tem a marca, né? Marca aí do micrômetro. E atrás tem a resolução dele, né? E também a faixa de medição, né? Que ele mede, tá bom? Voltando aqui. Existem alguns que são milesimais. Eu vou mostrar o funcionamento desses milesimais aqui no simulador, mas a gente não tem um milesimal aqui para eu mostrar ele na prática, certo? A gente só tem esse centesimal, ok? Bom, o históricozinho dele, né? Jean-Louis Palmer, né? Ele apresentou pela primeira vez um micrômetro
para requerer sua patente, né? Ele foi o idealizador desse micrômetro. O instrumento ele permitia a leitura de centésimos de milímetros de maneira simples. Com o decorrer do tempo, o micrômetro ele foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. Aquela questão ali daquele nônio entre parênteses, né? De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro, porém, na França, em homenagem a Jean, né, Palmer, ele é denominado de Palmer, tá certo? Então, se for na França fazer alguma medição em uma fábrica lá, provavelmente você vai ter que chamar o micrômetro de Palmer, tá certo? Não se enrolar. Bom, partes do micrômetro, né? A gente vai ter aqui o batente dele, tá certo? O fuso, a bainha, o tambor, catraca, linha de referência, tá certo? Essa linha de referência aqui é para você saber qual dessas linhas aqui, né, está alinhada com a de cá, para a gente dar os décimos, né, os décimos e os centésimos de milímetro. A trava, para travar a medida, o arco, o isolante térmico, certo? A maioria dos micrômetros vai ter esse isolante térmico. Por quê? Porque ele é um instrumento de medição bem mais preciso, tá certo? É um centésimo. E aí, quando você está tratando de um centésimo, às vezes, a própria temperatura da mão da gente, ela já interfere, né, na dilatação térmica do instrumento e também do mensurando, acabando dando uma medida errada, certo? Então, por isso que a gente tem que manter a peça na temperatura ideal, ali 25, 26 graus, e o instrumento também, 25, 26 graus. Se a gente pega no instrumento e fica muito tempo segurando ele assim, ó, ele acaba aquecendo, e aí ele vai dar um erro de medida, porque o parafuso interno do micrômetro ele vai se dilatar, né? Bom, eu mostrei aqui na foto, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês de maneira real, né? De maneira com um micrômetro mesmo. Isso aqui tá até com... Tô sentindo... Ah, tá. Então, como eu estava falando, né? Aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho. Pegar meu pedacinho de ferro aqui que eu sempre aponto, né? Então, aqui, ó, se vocês verem, aqui a gente tem o quê, ó? O batente do micrômetro. Certo? Aqui a gente vai ter, ó, o tambor. Esse daqui que você gira, ó, ele é o tambor. Dentro do tambor, não sei se vocês vão estar vendo aí, porque está um pouquinho, a claridade está batendo um pouquinho, mas a gente tem aqui, ó, a escala, tá certo? Depois eu faço uma filmagem aqui com o celular para ficar mais claro, tá certo? Depois a gente tem a catraca aqui atrás, tá certo? Aqui o isolante térmico, ó, tá vendo? Essa parte aqui emborrachada. Isso aqui é o arco, né? Essa parte aqui é o arco. Aqui é o fuso, né? Que vai para trás e para frente, tá certo? A trava, para travar a medida, né? Você joga para cá, ele tá travado, né? Ó, e joga para o outro lado, destrava, você consegue mexer ele, tá certo? E é basicamente isso. Note que, eu vou travar a medida aqui, ó, e note que o nome disso aqui é catraca, porque chega um momento, ó, que você encostou no que você está medindo, né? No mensurando, ele vai parar de mexer. Por isso que é bastante importante, nunca esqueça disso. Quando você está abrindo um micrômetro, ou seja, girando para cá, ó, abrindo ele, você pode girar aqui no tambor. Mas quando você for fechar, dê preferência a girar aqui na catraca. Por quê? Porque se você encostar no mensurando aqui, ó, por exemplo, se eu estou medindo essa peça aqui, né? Estou fazendo a medição dela aqui, eu vou encostando aqui com o tambor, e chega na medida dela, ela trava, é claro que eu não vou travar aqui, né? Mas ela trava e eu posso forçar, acabar forçando, né? Esse micrômetro e estragando a rosca interna. Ao passo que, se eu for girando com a catraca, quando ele for forçar, né? Quando ele for querer fazer força, a catraca age, né? E não permite que eu faça força. Aí é só eu travar a medida, tirar o instrumento que eu estou medindo e analisar aqui a medida. Tá certo? Eu vou dar um overview aqui com o celular e vou passar o vídeo aí para vocês verem, certo? Então, pessoal, um pequeno overview rapidamente, né? Se ficou alguma dificuldade de enxergar lá no outro vídeo, aqui está o nosso batente, tá certo? Dos dois lados aqui essa pontinha é o nosso batente.
aqui está o nosso fuso, aqui a trava, aqui é o arco, tá certo? Aqui o isolante, tá certo? Aqui, ó, que eu acho que foi o mais difícil que ficou de ver no vídeo, tá a nossa escala, tá certo? Com o tambor e com a linha de referência. Essa linha de referência, ela vai acoplar aqui, né, com esses tracinhos, para me dizer qual deles está realmente medindo, tá certo? Então, por exemplo, se tiver o 45 aqui, deixa eu tirar a trava. Se tiver o 45 alinhado assim como está aqui agora, ó, então eu tenho que ter a medida que eu vou ter aqui por fora, eu já vou explicar para vocês mais tarde como é que a gente vê essa medida, vírgula o quê? 45, ou vírgula 95, porque pode ser que precise somar com meio, já que cada tracinho desse aqui, ó, ele vai contando de meio em meio. Vocês podem observar, ó, se eu der um zoom aqui, ó, tem um 0, aí eu venho meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 milímetros, tá certo? E se eu for sucessivamente aqui, eu vou a 10, vou a 15 e assim por diante, tá certo? Sendo que esse micrômetro aqui, o máximo que ele vai medir é quanto? 25 milímetros, tá certo? Ele mede de 0 até 25 milímetros. Essa é a faixa de medição dele, com a resolução de 0,01. Aí você pode me perguntar, professor, e se eu precisar medir mais do que 25 milímetros, você vai ter que comprar outro micrômetro, tá certo? Existem diversos micrômetros, vou mostrar outro aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui a gente tem outro micrômetro, ó. Um micrômetro maior, certo? Ele vai medir de quanto? Esse daqui já vai medir de 50 até 75 milímetros. Então, o mínimo que ele mede é 50, o máximo que ele mede é 75 milímetros. A resolução é o quê? A mesma, 0,01. Vocês veem que ele é bem parecido, não, né? Só que ele é bem maior do que o outro. Vou botar ele aqui um do ladinho do outro, ó. Vocês vão ver que esse daqui é bem menor, para medida de 0 até 25. Esse daqui maior, medida de 50 a 75. Existe um intermediário entre eles que mede o quê? De 25 até 75 milímetros, tá certo? Bom, então vocês viram aí, né, um overview mais de perto aí do micrômetro e provavelmente conheceram esse micrômetro aqui maior, tá certo? Então, só para reafirmar, né, se eu tenho um micrômetro pequeno, eu vou fazer medidas pequenas. De quanto? Nesse caso aqui, de 0 até 25. E se eu tenho que fazer medidas maiores, eu tenho que adquirir um micrômetro maior, que vai fazer medidas maiores. Por exemplo, aqui de 50 até 75, certo? Continuando, vamos voltar aqui. Vamos lá. Característica dos micrômetros, né? Eles se caracterizam pelo quê? Pela capacidade, resolução e aplicação. Resolução, já falei para vocês, né? Que é a resolução de 0,01 ou 0,001, a depender se é um micrômetro centesimal ou milesimal. Capacidade também eu já comentei, que é essa questão da faixa de medição que o micrômetro vai medir. Eu demonstrei aqui para vocês dois tipos de micrômetro, um que vai de 0 até 25 e outro de 50 a 75, certo? E aí falta o quê? Falar da aplicação, tá certo? Em relação à aplicação, né, a gente vai ter alguns tipos de micrômetros. No caso dos micrômetros que eu estou mostrando aqui, eles são micrômetros para medições externas, certo? Vai existir alguns micrômetros aí para medidas internas e alguns micrômetros para medidas de profundidade, certo? A gente vai ter esses tipos de aplicações aí, tá bom? Qual o princípio de funcionamento de um micrômetro? Bom, o princípio de medição do micrômetro, né, ele se baseia no sistema porca-parafuso, no qual o parafuso avança ou retrocede com a porca. Ou seja, quando eu estou girando isso aqui, ó, girando para um lado ou girando para o outro, o que está acontecendo aqui na verdade? Eu tenho uma porca aqui dentro e um parafuso que está girando. Quando eu giro esse parafuso, ele vai passeando, né, pelo filete da porca. E aí eu tenho a cada volta, né, o que a gente chama de passo. E esse passo é determinado
pela distância entre um fio de uma rosca até o outro, tá certo? Imagine aqui, ó, que a gente tem esses fios de rosca aqui, ó, tá certo? Se eu tenho esses fios de rosca aqui, a distância entre uma ponteira dessa, entre um ponto desse fio e o próximo ponto, vai ser o passo do meu parafuso, tá certo? Vou pegar uma imagem aqui de um parafuso e demonstrar para vocês o que seria esse passo. Então, aqui estaria uma parte de um parafuso, né? Vou colocar aqui um pouquinho maior. Pronto, aqui está uma parte de um parafuso, para quem esqueceu, né? Então, isso daqui, ó, seria o meu passo, que é a distância aqui de uma crista, né, do filete até o outro, tá certo? Aí pode ser um passo em polegada, pode ser um passo em milímetro. Normalmente, os paquímetros, né, que a gente vê aqui em milímetros, né, eles têm um passo de uma rosca milimétrica, tá certo? Ou seja, a gente conta justamente essa distância aqui exata, né, entre um fio e o outro. Aí pode ser uma distância de 0,5, né, pode ser um pouco mais, um pouco menos. No caso desse micrômetro que eu estou mostrando para vocês, cada volta dele, né, dá meio milímetro, né? Então, se dá meio milímetro a cada volta, a distância entre um cume e outro aqui, né, uma crista aqui e outra desse parafuso é meio milímetro, tá certo? Existem alguns mais precisos, que pode ser 0,25, né? Outros piores, que pode ser 1 milímetro, enfim. Nesse caso aqui, é 0,5 milímetros. Existem outras roscas em polegadas, aí você conta quantos fios, né, quantas cristas dessa daqui, né, tem a cada polegada, certo? Eu não vou me adentrar muito nisso não, porque vai fugir do tema aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais disso, vocês pedem aí nos comentários que eu faça um vídeo só sobre parafuso e rosca de parafuso, definição de parafuso, né? Dureza, resistência, eu faço um vídeo só sobre isso, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso micrômetro. Então, cada volta que esse parafuso dá, né? Como a rosca tem um passo de 0,5, ele vai andar 0,5 milímetros, tá certo? A cada volta dele. No caso desse paquímetro, estou confundindo com o paquímetro. No caso desse micrômetro aqui, né? Se a gente perceber lá, e eu acho que vocês perceberam isso no vídeo, né? A gente contou até o 45, mas ele tem 50 divisões aqui nesse tambor, tá certo? Se ele tem 50 divisões e ele anda 0,5 a cada volta, né? Então, eu tenho 0,5, deixa eu pôr aqui o meu caneta, né? Então, vou ter o que aqui, ó? 0,5 dividido por 50 divisões, tá certo? Aí eu vou botar 0, aí a vírgula de cá corre para cá, né? 5 ainda não dá, boto mais um 0 aqui, 50 dividido por 50 dá 1. Então é daí que vem, tá vendo que dá 0,01? É daí que vem essa resolução que a gente vê aqui atrás do micrômetro e que eu já mostrei para vocês, tá certo? Por quê? Porque ele anda meio milímetro e tem 50 divisões, tá certo? Medição. A capacidade de medição dos micrômetros, né, normalmente é de 25 milímetros, ou aproximadamente aí 1 polegada, variando o tamanho do arco de 25 em 25, ou seja, de 1 em 1 polegada aproximadamente. Eles podem chegar até 2 metros de comprimento, tá certo? Ou 80 polegadas. Nesse caso aqui, vocês viram dois, né? Que um era 25 milímetros, o outro era 75, né? Então, variando realmente aí de 25 em 25, tá certo? Girando o parafuso micrométrico, esse avança proporcionalmente ao passo da rosca. Eu já expliquei para vocês o que é um passo, né, de uma rosca. Normalmente é de 0,5 milímetros, é o que eu falei para vocês, né? Esse daqui é de 0,5 milímetros ou 0,025 polegadas, certo? Como a gente vai falar do micrômetro milimétrico, né? A gente vai estar aqui na casa dos milímetros, tá bom? Medindo com o micrômetro, né? Sabendo que cada volta completa do tambor corresponde ao deslocamento P, né? Que é do passo.
E havendo que a escala circular, né, que é esse tambor aqui, ele possui N divisões, no caso da gente 50 divisões, a gente calcula dividindo o passo pelo número de divisões. Nesse caso aqui, como eu já demonstrei para vocês, é 0,5 dividido por 50, que vai dar 0,01, né, que é a resolução desse micrômetro. Assim, né, girando o tambor, cada divisão provocará um deslocamento de 0,01 no fluido, tá certo? E agora que eu vou mostrar para vocês, né, inicialmente através de simuladores, como é que funciona um micrômetro, e depois a gente passa aí para fazer uma medição prática aqui com o nosso instrumento, tá certo? Bom, qual seria o passo a passo para fazer uma medida com um micrômetro, né? Bom, o primeiro passo vai ser a leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Então, nessa bainha aqui, ó, deixa eu pegar um apontador a laser, que fica melhor para vocês visualizarem. Nessa bainha aqui, a gente vai contar quantos tracinhos aqui, né, a gente passou. Então, a gente sabe que cada tracinho desse aqui andando, eu vou ter meio embaixo e um em cima, certo? E aí eu vou contando quantos tracinhos passou. Depois eu vou fazer a leitura dos meios milímetros, também na escala da bainha, né? Que esses tracinhos aqui de baixo, no caso desse micrômetro. E por final, leitura dos centésimos de milímetros na escala do tambor. Então, aqui eu sei que andou 5 milímetros, 10, 15, e eu sei que passou mais 1, 2. Então, 17 milímetros aqui em cima. Eu sei que ele andou mais meio aqui, né? Que dá para ver o tracinho de baixo. Então, 17 mais 0,5, então a gente já tem 17,5. E depois eu vejo qual foi aqui na escala do tambor, né? Então, aqui tem 30, passou mais 2 tracinhos. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver aí no vídeo, mas com certeza no simulador vocês vão ver. Então, mais 32 milímetros. Então, fica 17 mais 0,5 que passou aqui, mais 0,32 milímetros do tambor. A escala total vai ser 17,82 milímetros. Essa é a leitura inteira, tá certo? Vamos fazer isso aqui com o simulador, que eu acho que fica mais entendível. Está aqui o nosso simulador, tá certo? Deixa eu colocar aqui para eu ver vocês novamente. Pronto. Então, está aqui o nosso simulador e eu vou conseguir andar com ele aqui na vertical e aqui na horizontal. Tá certo? Eu vou deixar aí também nos comentários, mais uma vez, o link para vocês acessarem, tá certo? Esse simulador aqui do professor Eduardo Stefanelli, para vocês treinarem aí também, tá bom? Beleza. Primeira pergunta que sempre fazem, que eu vou responder logo, né, sobre esse simulador aqui, por que tem essa medida entre parênteses aqui? Bom, essa medida aqui está entre parênteses porque não dá para você ver ela aqui nesse micrômetro. Para eu ver essa medida aqui, eu precisaria de um micrômetro milesimal. Então, o que eu consigo ver é essa medida aqui, que está aqui, tá certo? Essa medida do parêntese, que é esse 8 no caso aqui, não daria para eu ver com esse micrômetro, tá certo? Depois a gente vai ver um outro micrômetro que dá para ver, certo? Mas nesse aí não dá. Aí o que é que a gente vai fazer, né? Bom, para ver aqui, peraí. Pronto. Vamos fazer aquelas medidas, né? Sem enxergar, ou seja, fechando o olhozinho aqui, né? Sem enxergar essa medida aqui, para a gente ver se a gente acerta ou não, tá certo? Então, eu vou puxar aqui, vou girar aqui, vou deixar aqui em qualquer valor e vou ver que medida vai ser essa, tá certo? Vou dar uma giradinha aqui mais para cima aqui, vou deixar mais cravadinho aqui em um valor só. E vamos ver que medida é essa. Então, qual a primeira coisa que eu faço? Como eu falei para vocês, eu conto quantos tracinhos eu andei aqui na escala. Então, eu sei que passou 5, 10 tracinhos e o de baixo passou também. Então, 10, 10,5. Esses 10,5 eu vou somar com o que tiver aqui do tambor.
tracinho que tá batendo com a linha de referência, né, do micrômetro é esse 30. Então, eu vou ter 10,5 mais 0,30, que vai me dar um total de 10,80. Vamos ver se é isso mesmo? 10,799, 10,80, certo? Vamos fazer outra medida aqui agora. Vou botar aqui mais perto aqui. Pronto, aqui tá legal. Então, vou ver aqui, ó, quantos tracinhos passaram? 1, 2, 3, 4,5. Certo? Então, 4,5. Mais quanto que passou aqui? Qual que está na linha de referência nesse 40? Então, 4,5 ou 4,50 mais 0,40. Vai me dar 4,90. Tá certo? Então, justamente isso aí que aparece na nossa medição. Tá bom? Vou colocar mais um só e depois eu deixo aí para vocês tentarem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixam no comentário. Vou colocar a situação mais chatinha que tem. Eu não sei se vai dar para fazer aqui. Ó. Essa é uma das medidas, né, mais chatinhas que tem para a gente fazer. Certo? Por que eu digo que é uma das mais chatinhas? Vou botar... Aqui está ótimo. Porque essa medida aqui às vezes engana a gente. Porque quando a gente for contar, né, a gente vai contar assim, 5, 10, 15, né, vem 16, 17, e a gente acaba muitas vezes, né, vendo o tracinho do 18. E aí a gente acaba achando, né, que vai ser o quê? 10, 15, 16, 17, 18, né, 18,0 mais... Aí a gente vem aqui 45, 46, 47, 48, 49. E aí muitas vezes a gente erroneamente acha que a medida é 18,49. Mas não é, porque se fosse 18,49, esse tracinho aqui do 18 já teria aparecido, ó, faz tempo. Aqui que seria a medida do 18,49, ó, 18,49. Como aqui ainda não apareceu tanto assim, deixa eu voltar para onde estava, né? Como aqui não apareceu tanto assim, a gente tem que ter o bom senso, né, de perceber que ele está quase aparecendo, mas ainda não apareceu. Então, o que está aqui realmente claro é o 15, 16, 17,5. E aí a gente soma esse 17,5 com esse 49, né? Vai dar 17,99 e não 18,49. Essa é uma das situações mais chatas. Sempre que eu coloco esse exercício em sala de aula, o pessoal acaba errando, tá certo? A gente vai ter 17,98, praticamente 17,99, né? Já que esse 9 aqui a gente não consegue ver, se a gente aproximar, fica 17,99, tá certo? Essa seria a parte, né, mais chata, a medida mais chata de você avaliar para quem está iniciando. Para quem já utiliza esse instrumento há mais tempo, né, é fácil ver que aqui está muito próximo, então para ser meio teria que estar bem mais para cá, certo? Então, se atentem a isso. Eu vou botar agora um vídeo de eu fazendo duas medições com os dois tipos de paquímetros aqui na real, né, para vocês verem. E depois eu volto com a continuação da explicação, certo? Beleza. Então, pessoal, aqui a gente tem uma peça que a gente vai querer medir, tá certo? Aqui a gente tem o nosso micrômetro e a gente vai proceder aqui com o processo de medição. Então, eu encosto aqui o meu micrômetro, giro pela catraca, como eu falei para vocês. Até ouvir esse barulhinho aqui, ó, deixa eu tentar até chegar mais para perto, para ver se vocês ouvem, de que a medição, já o tambor não está mais girando, tá certo? Aí eu travo a medição, retiro o meu instrumento de medição, né, o meu micrômetro, e aí eu vou analisar, né,
qual é a medida que está aqui nele. Então, eu posso ver aqui que ele já passou do 5, do 10, do 15, tá certo? Aí vem 16, 17, 18, 18,5. E aí, notem que está acontecendo aqui justamente o que eu falei ali para vocês na instante no vídeo, né? Dá para eu ver um pouquinho o tracinho do 19, não é isso? Mas ainda não passou o zero ainda não passou aqui da linha de referência. Então, ele realmente não chegou ainda no 19. Então, é 15, 16, 17, 18, 18,5, mais... Aí tem 45, 46, 47. Deixa eu olhar aqui que eu estou um pouquinho cego também, viu? Deixa eu... 45, 46, 48. Tá certo? Então, aqui, deu uma mexidinha aqui para fitar melhor, né? Então, aqui a gente tem 18, né? 15, 16, 17, 18, 18,5, mais 48. Então, a gente tem 18,98, tá certo? Essa seria a medida dessa parte aqui de cima, né? 18,98. Não sei se vocês lembram, né? Com o paquímetro, a gente chegou a uma medida um pouquinho acima, né? Chegou próximo ao 19 aqui, tá bom? Beleza. Então, agora eu vou fazer essa mesma medida, né, com outro instrumento, tá bom? Ok. Agora eu vou querer medir esse diâmetro aqui dessa peça. Eu vou precisar desse paquímetro maior, ou desse micrômetro maior. Então, vou colocar a peça aqui. Vou abrir o micrômetro um pouquinho mais, tá certo? Ó, vou abrir ele aqui. Vou colocar ele aqui no centro. Vou girando, ó. Ouvi a zoadinha, travo a medida e tiro ele da minha peça. E aí eu vou ver que, tá vendo que só tem um tracinho que passou aqui? Porque ele começa do 50, tá certo, pessoal? Esse tracinho aqui já representa 50 milímetros. Então, esse diâmetro aqui, ele tem 50, não viu o próximo tracinho, né, do meio, você tem 50,15. Repare aqui, ó, 15, ele está mais próximo do de cá, ó, 15, 16, 17, 18, 19, tá certo? Está mais próximo aqui, eu vou botar bem pertinho para vocês verem, está mais próximo do 19, ok? Então, a gente tem 50,19 milímetros aqui desse diâmetro dessa peça, tá certo? E aí, para vocês verem uma coisa interessante, ó, vou abrir ele mais um pouquinho aqui. Note que agora as medidas dele, né, os inteiros estão embaixo e os meios estão em cima. Então, isso aqui também pode acontecer, viu, pessoal? A maioria dos que eu mexo é desse jeito de cá, ó, com a medida do inteiro em cima e os meios embaixo, mas pode acontecer, né, de você comprar, né, um micrômetro em que as medidas inteiras estejam embaixo e as meias estejam em cima. Então, aqui a gente tem 50 embaixo, 50,5, 51, 51,5, 52, 52,5, e assim por diante até o 55. Tá bom? Então, beleza. Essa foi a medida. Vamos agora ver o final da aula, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido esse micrômetro aqui centesimal. Agora, a caráter, né, de ilustração, né, para a gente ver que existe outros tipos de micrômetro, eu vou mostrar para vocês o micrômetro milesimal, mas como a gente não tem ele físico aqui, eu vou mostrar só através do simulador, certo? Deixa eu só passar isso aqui, ó. Aqui, ó, o micrômetro milesimal, né, a gente vai ver ele ali no simulador já já, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez até agora no centesimal, certo? Então, você vai primeiro ver as escalas inteiras, ver se passou alguma meia escala aqui, né, meio milímetro aqui. Depois você vai ver o que passou no tambor, qual é a medida que está melhor se encaixando aqui com essa linha de referência, essa linha do tambor. E depois você vai com a mesma linha, né, com as mesmas linhas aqui do tambor, você vai ver qual fica mais retinha, né, com o nônio, tá certo? Exatamente igual o que a gente fez no paquímetro, tá certo? Mesma coisa que a gente fez no paquímetro, tá bom?
Então, vamos aqui para o simulador, tá certo? Tá aqui ele, tá certo? Repare que agora, né, ele tem essa parte aqui, né, milesimal, tá certo? Então, vou fechar aqui a medida, né, para a gente não conseguir enxergar. Vou colocar ele em qualquer posição aqui. Aqui, por exemplo, aqui. Pronto. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente o que a gente estava fazendo até agora, né? Então, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante até o 5, né? 5, aí vem aqui 10, 11, 12, 13, 14. Não chegou no 14,5 ainda. Então, 14. 14, quanto? 14, aqui eu estou vendo 5, né? 6, 7, não cheguei no 8 ainda. Então, 14,07, né? Então, 14,07. Eu vou somar aqui na calculadora, porque como tem mais somas, né? Só para vocês ficarem de olho aí. Então, 14 mais 0,07, tá certo? Mais, a gente já tem 14,7. E aqui agora é a parte do milésimo, né? Então, ele vem aqui, né? 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então, mais 0, agora é milésimo. Então, 009. Tá certo? E a gente tem um resultado aí de 14,079. Vamos ver se é isso mesmo. 14,079. Vou fazer só mais uma medida aqui. Espero que vocês tenham pego, né? Mas vamos lá. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 16, 17, esses tracinhos maiores aqui, né? 18, 19, agora foi o 19,5, não é isso? Então, 19,50. Vamos voltar lá para a calculadora, 19,50. Mais, né? Quanto que foi aqui no tambor? Eu passei o 10, né? 10, 11, 12. Cheguei no 13? Não, estou só no 12. Então, mais, né? 0,12. Mais, agora o milésimo, né? Que é o do nônio. O que está batendo aqui é o 5, né? 2, 4, 5. Então, mais 0,005, porque é milésimo. Medida total, 19,625. Ó, já estava aqui, tá certo? Eu esqueci de botar para esconder a medida, né? Mas só reparei agora. Bom, é assim que funciona a medida aí do micrômetro, né? Mais uma vez, eu vou deixar aí para vocês, tanto esse quanto o outro, né? Para vocês treinarem aí na casa de vocês. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários, tá certo? Podem perguntar que eu vou tentar responder com o melhor que eu puder, certo? Muito obrigado por estar aqui em mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu aí, se inscrevam, se gostaram do conteúdo, tá certo? E até a próxima. Obrigadão.